Conhecendo a vida de Jesus. Marcos, capítulo 9, do 1 ao 50. Jesus prosseguiu dizendo aos seus discípulos: Alguns de vocês que estão aqui viverão para ver o reino de Deus chegar com grande poder. A transfiguração. 6 dias depois, ele levou Pedro, Tiago e João para o cume de uma montanha. Ninguém mais estava ali. De repente, o seu rosto começou a brilhar com glória, e a roupa ficou com uma brancura brilhante, muito mais gloriosa do que qualquer processo terreno poderá jamais fazê-la. Então apareceram Elias e Moisés e começaram a falar com Jesus. Mestre, isto é maravilhoso, exclamou Pedro. Nós vamos fazer aqui 3 abrigos, um para cada um de vocês. Ele disse isso só para falar, porque não sabia dizer nenhuma outra coisa, pois estavam todos eles terrivelmente apavorados. Mas quando ele ainda falava estas palavras, uma nuvem os cobriu, ocultando o sol, e uma voz, vinda da nuvem, disse: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Foi quando, de repente, eles olharam em volta e Moisés e Elias haviam ido embora. Só Jesus estava com eles. Enquanto estavam descendo a encosta da montanha, Jesus proibiu de contarem o que haviam visto, até depois que eles se levantassem dos mortos. Portanto, eles guardaram aquilo para si mesmos. Muitas vezes falaram entre si a respeito e perguntaram o que ele queria dizer por levantar-se dos mortos. Então eles começaram a perguntar a ele sobre uma coisa que os mestres da lei falavam muitas vezes, que Elias deveria voltar antes que o Messias viesse. Jesus concordou que Elias deveria vir primeiro e preparar o caminho. Aliás, já tinha vindo e havia sido muito maltratado, como os profetas tinham previsto. Depois Jesus lhe perguntou acerca do que os profetas poderiam estar falando, quando predisseram que o Messias sofreria e seria tratado com extremo desprezo. O jovem lunático. No pé da montanha, eles encontraram uma grande multidão rodeando os outros 9 discípulos, enquanto alguns mestres da lei discutiam com eles. A multidão olhou admirada para Jesus quando ele veio na direção deles, e então correram para cumprimentá-lo. Sobre o que é toda essa discussão? Perguntou ele. Um dos homens da multidão tomou a palavra e disse: Mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o curasse. Ele não pode falar, porque está possesso de um demônio. E sempre que o demônio toma conta dele, atira-o no chão e o faz espumar pela boca, ranger os dentes e ficar rígido. Então eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. Jesus disse aos discípulos: que fé pequenina vocês têm! Quanto tempo mais eu devo ficar com vocês até que finalmente creiam? Quanto tempo mais eu devo ter paciência com vocês? Tragam-me o menino. Então trouxeram o menino, mas o demônio, quando viu Jesus, convulsionou horrivelmente o menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Há quanto tempo ele está assim? Perguntou Jesus ao pai. Ele respondeu: Desde que era muito pequeno. E o demônio muitas vezes o faz cair no fogo ou na água para matá-lo. Tenha misericórdia de nós, e se o Senhor puder, faça alguma coisa. Se eu puder? Perguntou Jesus. Qualquer coisa é possível quando se tem fé.
O pai imediatamente respondeu: Eu tenho fé. Ó, ajude-me a ter mais. Quando Jesus viu que a multidão estava crescendo, repreendeu o demônio. Ó demônio da surdez e da mudez, disse ele, eu ordeno a você que saia deste menino e não entre mais nele. Então o demônio deu um grito terrível, convulsionou o menino novamente e o deixou. O menino ficou prostrado ali, mole e imóvel, com toda a aparência de morto. Correu um murmúrio pela multidão: ele está morto. Mas Jesus o tomou pela mão e ajudou a ficar de pé. Ele levantou-se e estava bem. Depois disso, quando Jesus estava sozinho com os seus discípulos em casa, eles lhe perguntaram: Por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: Casos como este exigem oração, o maior no reino dos céus. Eles deixaram aquela região e viajavam pela Galileia, onde Jesus tentava evitar toda a propaganda, a fim de gastar mais tempo com os seus discípulos ensinando-lhes. Ele dizia-lhes: Eu, o Messias, vou ser traído e morto, e 3 dias depois voltarei a viver novamente. Porém, eles não entendiam e tinham medo de perguntar-lhe o que ele queria dizer. Assim chegaram a Cafarnaum. Quando eles estavam acomodados na casa onde iam ficar, ele perguntou-lhes: Que era o que vocês estavam discutindo no caminho? Porém, eles tinham vergonha de responder, porque discutiam sobre qual deles era o maior. Ele se sentou e os chamou para que o rodeassem e disse: Todo aquele que quiser ser o maior deve ser o menor, o servo entre todos. Então pôs uma criancinha no meio deles, tomou a criança nos braços e disse-lhes: Todo aquele que acolher em meu nome uma criança como esta, estará me acolhendo. E todo aquele que me acolher, estará acolhendo também o meu Pai, que me enviou. Quem não é contra nós, é sempre por nós. João, um dos seus discípulos, disse-lhe certa vez: Mestre, nós vimos um homem utilizando o seu nome para expulsar demônios. Nós lhe proibimos isto, porque ele não é do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus, porque ninguém que faça milagres em meu nome se voltará logo depois contra mim. Todo aquele que não é contra nós é por nós. Se alguém der a vocês um copo de água porque vocês são de Cristo, eu digo isto com toda a certeza: não perderá a sua recompensa. Os escândalos. Mas se alguém fizer um desses pequeninos que crê em mim perder a fé, seria melhor que esse homem que amarrasse uma enorme pedra de seu moinho em volta do seu pescoço e fosse jogado no mar. E sua mão o leva para o mal, corte-a. É melhor viver para sempre com uma mão só do que ter as duas e ser jogado nas chamas do inferno, que nunca se apagam. Se o seu pé o leva para o mal, corte-o. É melhor ser coxo e viver sempre do que ter 2 pés que o levam para o inferno. E se o olho é cheio de pecado, arranque-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que ter 2 olhos e ver as chamas do inferno, onde os bichos nunca morrem e o fogo nunca se apaga, onde todos são salgados como fogo. O sal não vale nada se perder o seu sabor. Não pode temperar nada. Portanto, não percam seu sabor. Vivam em paz uns